pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Boa noite, o áudio está baixo? Ouvi falarem que o áudio está baixo? Olá pessoal, bom, como de costume eu vou aguardar aí pelo menos uns 4, 5 minutinhos para a gente iniciar. Só para dar tempo do pessoal ir entrando, tá? O áudio melhorou, gente? Ou continua muito baixo? Vamos... Eu acho que a gente pode ir... A gente pode ir fazendo aquilo que a gente faz todo começo de live aqui, que é pedir pro pessoal ir dizendo de que cidade que estão falando. Só pra gente ir interagindo um pouquinho. Ainda o áudio tá baixo? Vou tentar falar um pouco mais alto aqui para tentar chegar, tá? Já tá no último volume aqui para mim. Aí pode ser até um problema de conexão. Falando nessa altura aqui, todos conseguem ouvir bem? Lá, já começou aí, já tem gente do Rio de Janeiro, hein? Muito bom. Sejam bem-vindos. Tentar deixar o microfone mais perto aqui fica melhor. Muito bom, bastante gente entrando. Bom, já estão dizendo que o áudio melhorou um pouco, então eu acho que agora com o microfone mais próximo aqui, eu já coloquei no último volume, eu acho que agora vai indo melhor. Pessoal de Salvador, da Bahia, sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, acho que já demos aí uns 5 minutinhos. Eu vou fazer uma breve introdução e aí a gente já entra no tema que a gente vai abordar hoje, tá? Bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez fazendo uma live Abrafipa. E o tema da nossa live de hoje foi escolhido numa enquete do nosso canal aqui no Instagram. Então a primeira coisa que eu queria era agradecer a todos que participaram das nossas enquetes. A gente fez 3 enquetes. A primeira enquete que a gente fez foi para discutir sobre qual dia da semana era melhor para que a gente fizesse a live e ganhou a quinta-feira, tá?
Todas as lives que a gente fez até agora, a gente fez nas quintas-feiras. E quando a gente fez a pesquisa, continuou ganhando a quinta-feira, tá? Então a gente imagina que a gente tenha feito uma boa escolha aí inicial. E a segunda enquete que a gente fez foi a respeito do horário, tá? Se deveria mudar esse horário, tá? E ganhou esse horário das 20 horas. A gente já fez live às 18, fez live às 19 e fizemos live às 20 horas. A preferência foi muito maior para a live às 20 horas, tá? Então, por isso, estamos fazendo essa live aqui numa quinta-feira, às 20 horas, que foi o dia e o horário escolhido nas enquetes, tá? E, além disso, o tema também foi uma pergunta de da nossa terceira enquete, que a gente colocou 2 temas de sugestão, e o tema que a gente vai abordar hoje, que é troca de refil e pirataria, ele foi o tema ganhador, tá? Então, vamos abordar esse tema na live de hoje, tá bom? O outro tema que estava lá, que eram ensaios e a norma, né? O selo do Inmetro e os ensaios, vai ser tema de uma próxima live, tá? Que provavelmente a gente faça daqui uns 15 ou 20 dias, tá bom? Também numa quinta-feira às 20 horas, que foi o dia e o horário da preferência de todos, tá? E antes de a gente iniciar a nossa live, eu gostaria de dar uma notícia aqui de primeira mão para todos que estão nos ouvindo, que eu acho que vai interessar a todos. E é de primeira mão, de verdade, porque isso aconteceu, a gente ficou sabendo dessa notícia hoje, tá? Desde que começou a pandemia, ali em meados de março, a Abrafipa, através do Dr. Hélio, que é a pessoa do nosso departamento jurídico lá da Abrafipa, começou a fazer contato com todas as entidades governamentais para conseguir fazer com que o nosso segmento ganhasse algum tipo de tranquilidade para trabalhar durante a pandemia, tá? Entramos em contato com bastante entidade para conseguir algum retorno deles, tá? E esse retorno veio hoje, tá? Então, a Abrafipa recebeu hoje um ofício do Ministério da Economia entendendo o nosso segmento, filtros, purificadores e bebedouros, como um segmento essencial, tá? A gente entendeu isso como uma grande vitória da Abrafipa para o nosso segmento. Vocês provavelmente ainda não deu tempo de receberem essa notícia oficialmente aí pelos fabricantes, mas em breve vão receber, já indicando como de fato se utilizarem dessa notícia, tá bom? Então, mesmo aquelas regiões onde está tendo lockdown, onde está fechando comércios por conta desse problema da pandemia, o nosso trabalho vai poder ser feito porque ele foi considerado essencial, tá bom? Então, eu acho que essa é uma grande notícia para o nosso segmento, é uma grande conquista da Abrafipa aí, que faz frente ao nosso segmento. Agora, vamos para o nosso tema, né? Tema troca de refil e pirataria, e para falar sobre esse tema, eu vou convidar o Alisson da Whirlpool, e aí ele se apresenta logo que ele entrar. Fala, Alisson. Opa, tudo bom, Alexandre? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bom, bom. Tudo bem também, graças a Deus, estamos bem aqui. Ótimo. Bom, eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Legal, legal. O pessoal também me escuta bem aí, pessoal? Tá legal o áudio? Bom, enquanto eles respondem, Alisson, já pelo menos se apresenta para a turma aí, para saberem quem você é, e aí a gente já vai pro tema, porque o nosso tempo é Ótimo. curto. Bom, me chamo Alisson, hoje eu estou como vice-presidente da Abrafipa aí, junto com o Alexandre, né? O meu histórico, eu trabalho na empresa há 23 anos, dos quais os últimos
12 anos, então eu trabalho com produtos para água, para melhoria da qualidade da água. E desde 2012 eu represento a empresa dentro da Abrafipa, né? Como associado da Abrafipa. E nesse período para cá a gente vem trabalhando bastante em a parte normativa do nosso segmento e ajudando aí como a gente pode, o Inmetro e as outras entidades, a criar um ambiente super adequado aos nossos consumidores para esse nosso segmento, né? Então, minha expertise basicamente é essa, eu sou engenheiro mecânico por formação, né? E tenho essa experiência aí em desenvolvimento de produtos, aprovação de produtos em organismos certificadores enfim, acho que é basicamente esse meu papel aqui e o meu background, né? Muito bom. Bom, o Alisson, ele dá dentro da Abrafipa, ele é o vice-presidente, assim como ele falou. E na Whirlpool, a Whirlpool, ela é o grupo que tem a Brastemp e a Consul, para quem não conhece, tá? Que são os produtos, são as marcas de produtos que estão no nosso segmento, tá? E já está lá há bastante tempo, né, Alisson? 13 anos, né, você falou? Como trabalhando com produtos de água há 12 anos, mas estou há 23 na companhia já. Caramba! Então, um bom tempinho já de casa, né? Muito bom. Bom, vamos abordar o Legal. nosso tema troca de refil e pirataria. Muito, Aqui, muito para bom. todos lembrarem, o conteúdo da live, ela veio de perguntas que os nossos fabricantes, né, que são os associados, mais receberam nos seus saques ou de perguntas que os revendedores mandaram, tá? Então, o nosso papel é responder essas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui para o nosso tema é: por que devo trocar o refil de acordo com o manual do produto? Boa, boa. Essa é uma pergunta bem interessante. Como consumidor, eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Mas olhando do ponto de vista, é porque brasileiro, por isso que eu vou comentar como consumidor, porque brasileiro em geral não olha muito o manual do produto, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Bom, na verdade, assim, por que trocar de acordo com o manual, né? Todos os fabricantes, quando eles desenvolvem o seu produto, o seu elemento filtrante ou refil, vela, daí existem vários nomes aí, conforme a região do país, a gente tem as nossas linguagens, né? De acordo com o desenvolvimento dessa peça, junto com o purificador de água, né, ele é desenvolvido para exercer uma certa melhoria da qualidade de água, né? E aí a gente pode classificar essas melhorias de diversas maneiras dentro daquilo que o Inmetro preconiza. E aí, quando você vai usando o teu aparelho, né, esse elemento que promove a melhoria da qualidade de água, ele vai, obviamente, entre aspas, gastando, né, ele vai chegando a um ponto onde a gente diz que a vida dele acabou, né? E essa vida, basicamente, ela chega ao fim por dois motivos, né? O primeiro motivo é porque de tanto usar ele, né, ele já perdeu a capacidade de entregar aquela melhoria de qualidade de água mínima que ele se propôs a fazer, né? Vamos dar um exemplo aqui bem simples, né? Tem um elemento lá, um purificador, que se propõe a reduzir o cloro livre da água, né? Então, pelo Inmetro, a gente tem que reduzir mais que 75% do cloro livre da água que chega no aparelho. Conforme você vai usando, né, vai chegar um momento em que ele atravessa essa linha dos 75%, né? Ele vai continuar reduzindo, mas já menos do que 75% do cloro que entra, né? Isso é só um exemplo, né? Um outro exemplo que a gente pode usar aí, os produtos que têm eficiência bacteriológica, né? Fazem a retenção ou redução no quesito bacteriológico. Então, pelo Inmetro, para você ostentar
esse claim, né, essa chamada de eu tenho eficiência bacteriológica aprovada, você precisa reduzir 99% das bactérias que entram, né? E isso é o que na norma a gente vai falar numa outra live, 2 logs, né? E aí você vai consumindo esse elemento, né? Vai usando, até que chega um ponto em que de repente ele já está reduzindo 98%, 97%, o que é muito ainda, mas já não é mais o requisito mínimo para ele ostentar aquela qualidade, aquela melhoria daquela qualidade de água, né? Então aí ali a gente chega e diz assim, ok, agora acabou a vida do meu elemento filtrante, né? Eu acho que talvez uma forma bem simples de a gente comparar é com pneu de carro, né? A gente compra o pneuzinho novo ali, ele é feito para dar aderência, para dar segurança na chuva, no seco, enfim, para dar aquela segurança para o carro, né? E aí, se a gente vai usando, chega um determinado momento que ele já não oferece mais aquela segurança, aquela aderência e tal, né? E aí, não quer dizer que o pneu já está liso, mas ele já chegou numa marquinha ali, que é bem conhecida, que, pronto, aqui já não estou mais garantindo o que de fato, né, teria que fazer. Então, o que a gente faz? Troca e restabelece a performance de melhoria de qualidade de água. No caso dos pneus lá, troca o pneu e restabelece isso, né? Então, essa é uma das formas de definir que ó, agora está na hora de trocar o refil, né? Perfeito. A outra forma, A explicação aqui já ficou super clara. é, que bom, e a outra forma é porque o teu elemento filtrante, né, como o próprio nome já sugere, ele vai retendo, ele vai filtrando as impurezas que vão chegando, né, no produto. E essas impurezas elas vão se acumulando, né? Elas vamos dizer assim, elas vão encharcando ou vão enchendo a superfície do elemento, né? E aí isso vai acumulando e cada vez vai ficando mais difícil de a água passar pelo elemento, né? E na verdade o que acontece é ele vai entupindo, né? De uma maneira bem popular, ele vai entupindo, entupindo até que chega um ponto que a vazão é tão baixa, né? A vazão de água que sai é tão baixa que daí a gente também pode dizer que acabou a vida dele, né? Já entupiu, já deu. E isso não tem nem tempo determinado para acontecer, né, Alisson? Exato, exato. Isso daí vai depender muito do uso e principalmente vai depender da água que entra, né? A água que entra, ela é crucial para definir isso, né? Tem casos Agora de sim, entupimento extremamente precoce, né? exato, E que às vezes o exato. consumidor imagina que aquele produto não fez a função dele, né? Pô, eu comprei um produto que falou que ia durar 1 ano na minha casa. Aí dá 1 mês, entope esse troço. Pô, esse negócio não funciona, não fez a parte dele. Exato, exato. Brincadeira, ele E na fez verdade mais é que o a parte oposto, dele né? até, né? Eu ia dizer isso. Na verdade é o oposto, porque ele fez tão bem a parte dele que aquela montoeira de sujeira que pontualmente entrou lá, ele segurou, né? É isso aí. Só que também ele gastou os seus poderes, né? Porque era tanta sujeira que ele teve que entupir, vamos dizer assim. Então, de uma maneira que eu concordo contigo, tem alguns consumidores que acham, nossa, mas durou tão pouco, né? E às vezes essa água, por algum motivo, veio uma quantidade de partículas, principalmente, né, de particulado, que entupiu o filtro, né? Sim. Então, na verdade, assim, em resumo, a gente, quando olha no manual do produto e pensa assim, eu comprei um produto que melhora a qualidade de água e faz isso, isso, isso e aquilo, né? Ele faz tudo isso porque ele tem um cara que é o refil, né? Que é o elemento, que vai propiciar isso para o produto, né? E esse cara, para continuar fazendo tudo aquilo que você pagou quando comprou o produto, ele precisa ser reposto, né? De acordo com aquilo que o fabricante estipulou, que é o que ele projetou também, né? Com certeza. Então, é basicamente isso. Muito bem. Agora, sim,
E o que que acontece, né, se eu não fizer isso, né? Ok, não troquei, né? Vamos já pensar assim, tá bom, não troquei e agora, né? Ninguém vai morrer por causa disso. Então, acho que isso é bom também, né? Não, mas, acendeu a luzinha da troca, não bota mais a mão nesse aparelho porque é radioativo, tal. Não, não é assim também, né? Mas, de fato, quando você extrapola essa vida que está indicada, você significa dizer que você começa a correr risco de não ter mais aquela melhoria que você comprou, né? E como eu falei, você Você começa. comprou o purificador para isso, né? Isso. Porque provavelmente você não estava contente com a água que você tinha, ou porque provavelmente você queria melhorar aquela água que você tinha. Aí aquele elemento filtrante que está lá chegou no final da vida útil. E aí você vai fazer uma economia de querer deixar ele prolongar a vida. Quer dizer, você perdeu a utilidade do seu purificador ali, né? Ou pelo menos boa parte dela. Exatamente, exatamente. Porque às vezes você perde uma das características, né? Ah, e a outra ainda não, mas de qualquer forma você já perdeu parte daquilo que você comprou, né? É Você isso aí. já consumiu, não que você perdeu, né? Você usou, você consumiu aquele benefício, né? Sim, é isso aí. Bom, a gente Legal. tem uma segunda pergunta, lembrando que o pessoal pode fazer pergunta, tá? Eu estou lendo os comentários aqui, se surgir alguma pergunta eu vou fazendo, tá? Já teve uma pergunta que fizeram que se a live fica gravada. Fica, tá? Entra no Instagram da Brafipa depois e ela vai estar lá, tá? Todas as outras também estão lá. O... Quais os problemas que a gente pode ter usando um elemento similar? Ufa. Então vamos lá. Essa pergunta ela é bem o tema, né? É bem do Então vamos lá. tema. Eu até comentei ali antes, né? Então, quando os fabricantes desenvolvem os seus produtos para executar uma melhoria de qualidade de água, eles produzem, não só desenvolvem, mas produzem, né, o elemento filtrante e o produto. E esse processo de produção, ele é todo aprovado pelo Inmetro. Então, o Inmetro hoje no Brasil, ele é o nosso regulamentador, ele é o cara que fiscaliza e permite que algumas categorias, usando o selo do Inmetro, possam comercializar, né? E os fabricantes, eles precisam, para aquela categoria, terem a aprovação do Inmetro. Então, quando você compra um elemento original do mesmo fabricante do teu purificador, o que acontece com esse fabricante? Ele tem que anualmente, entre aspas, prestar conta ao Inmetro. Então, ele anualmente, para ostentar o selo do Inmetro e continuar vendendo o produto com o elemento original, ele tem que dar garantias através de uma série de testes, né? Mais uma vez, que são feitos anualmente, para continuar, né, ostentando o selo do Inmetro e vendendo tanto os produtos que estão ali certificados. Né? Então, quando você compra um elemento original, você tem essa garantia de que você está comprando algo que está sempre sendo testado, está sempre sendo avaliado por um organismo super sério que é o Inmetro. Né? Eu acho que isso é uma coisa meio assim incontestável aqui no Brasil. Né? Uhum. Quando a gente vai para um elemento que ele não é original, não vamos falar assim, ele é o similar, né? E não é fabricado pelo fabricante do purificador de água, você pode começar a correr o risco, né, de não ter todo esse acompanhamento, porque no Brasil o elemento sozinho ele não tem a ostentação do selo do Inmetro, né? Então as pessoas podem comprar o elemento similar e esse fabricante do elemento similar não ter dado ao comprador do purificador de água as mesmas performances, aquela que eu até comentei antes, né? Uhum. Porque, então, de repente, você comprou vou talvez usar a analogia do pneu de carro de novo, né?
Você comprou uma super Ferrari lá que tem um pneu todo especial para entregar aquela performance, mas aí você troca pneu por um pneu Xing Ling recalchutado, alguma coisa Uhum. assim, né? Um E remolinho. aí, e aí não vai andar igual andava, né, com o pneu E original. Ah, principalmente ele vai parar, né? exatamente, exatamente. Ah, ele vai andar, vai sair água, né? Pela bica vai sair. Mas agora, em que performance de melhoria de qualidade de água vai sair, daí já é outros 500, né? Que mais uma vez, não tem a supervisão, o olhar atento do Inmetro observando para garantir que de fato, Não, perfeito. né, Eu acho que é isso aí. eu acho que tá no garantir mesmo, né? Que é o que você Isso, falou, né? Porque a, a gente nem está dizendo aqui, eu acho que o Alisson não disse aqui que o similar é pior, né? Você corre o risco de ele ser pior e você não consegue exatamente, saber, né? Até porque a melhoria da exatamente. qualidade da água não é algo que você enxerga, né? A melhoria física da qualidade da água, você até enxerga se a sua água for muito ruim, né? Se vier uma É, água muito barrenta, você passa pelo purificador, ela sai cristalina, você fala, pô, essa eu vi a melhoria, né? Agora, tirar cloro e tirar bactéria, você não vê esse problema, né? Você não vê essa solução ali, essa melhoria acontecendo, né? E principalmente no risco que você falou, eu acho que tem parte dos ensaios, que aí na live, quando a gente for falar de ensaio, a gente aborda isso. É, tem parte dos ensaios que são obrigatórios, quer dizer, a maior parte dos ensaios que os nossos produtos passam, eles são obrigatórios. E um deles, muito importante, que é o de extraíveis, que fala se você não piora a qualidade da água, né? exato. Então, eu acho que esse é o principal risco de comprar, de repente, um gato por lebre ali, de comprar algo que não foi feito pelo fabricante original do aparelho. Porque se ele não passou por esse ensaio, a chance de repente, ele jogar uma toxina nessa água e você não enxergar isso, porque isso não é perceptível, isso vai de fato fazer mal à saúde, quer dizer. Então, esse é um grande perigo, né? É. Sabe que nesse sentido que você está comentando, né, é bem interessante porque a gente já viu vários casos aí no mercado, né? E a gente passou por um caso aí, a gente, como a Brafipa, né, nas nossas cutões aí, e comentando um pouco entre nós sobre os casos que a gente vê, os causos, né, aqui no Rio Grande do Sul, no Sul, aqui a gente fala dos causos, né? Os causos são essas histórias, assim, não... teve um fabricante que colocou um selinho dizendo que tira 95% das bactérias, né? E aí, quem não está familiarizado, um consumidor às vezes mais leigo, olha para isso e diz, ah, esse que tem eficiência bacteriológica, o meu aqui tira 95%, então é igual, então, né? Sim, Ou é comparável, né? E aí, como eu comentei, o cara para ostentar uma eficiência bacteriológica, ele precisa tirar pelo menos até o final da vida declarada os 99%, né? E aí, então, existe umas práticas assim de mercado que elas podem levar o consumidor a ter uma falsa impressão de que é um similar mesmo, que entrega tudo que o outro entrega, né? Então, com realmente, a certeza. gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. E aí Isso não quer dizer fora, que possa ter similares bons, tá? exatamente, Certo, Alisson? exatamente. E isso fora que, assim, em muitos casos a gente também vê essa redução de preço, porque em geral a gente está falando do benefício é preço, né? Que esse benefício de preço às vezes ele está relacionado à própria vida que a gente falou, né? Então tem um elemento filtrante lá que é para durar uma quantidade de litros ou de tempo, eles colocam menos material, então, ou seja, essa capacidade dura menos, né? E eles até divulgam que é menos mesmo, mas aquilo está nas letrinhas pequenininhas, né? Então aí o consumidor na empolgação pega os dois, né? Olha, não vê diferença, leva o mais barato, só que aí ele também dura menos, Sim, né? Então tem esse barato que às vezes sai caro, né? No é fim isso das aí. contas.
Perfeito, acho Então, diria para ti ficou que muito claro. ah, Tem uma pergunta é, que até está na tela aqui ainda, é de quanto em quanto tempo são feitos ensaios junto ao Inmetro para ostentação do selo? eu acho que eu comentei ou não, mas assim, anualmente a gente tem que fazer uma bateria de testes e revalidar, ou que a gente chama aqui de dar a manutenção do certificado, né? Então, para você continuar por mais um ano com o certificado, você tem que apresentar o resultado desses testes, né, anualmente. Então, Perfeito. já. E Agora, é óbvio. para essa parte do elemento filtrante, né, Alisson, a Abrafipa entrou com uma novidade aí há um tempinho atrás, que foi o selo Eu, Abrafipa, né? eu ia comentar sobre isso agora. Mas olha só que interessante, né? Até isso, de uma certa forma, é um custo que os fabricantes têm, né? De anualmente estar certificando e tal. E, obviamente, isso vai ser transferido para o preço na ponta, né? E, e aí, quando você pensa assim, em todos os cuidados que estão ali, eles têm um custo, né? Então não é só o cuidado de fazer o teste, né? O custo do teste em si, mas é todo o cuidado para garantir que sempre vai estar tudo redondinho para anualmente você não ter problema em fazer os testes, né? E Quem aí é quando às vezes fabricante você sabe que a gente não faz só o ensaio que o Inmetro manda, né? A gente faz ensaio o exatamente tempo inteiro, né? isso mesmo. E aí, qual é o bacana do selo Abrafipa, né? É que o selo Abrafipa, ele te dá, através da Abrafipa, que é uma entidade que está super vinculada às normas do próprio Inmetro, dando suporte da BNT para a criação das normas e tudo. Então, a Abrafipa ela teve essa jogada, essa sacada de criar um selo usando toda essa expertise para que, se você fizer todos aqueles testes, garantir todas as características originais que o fabricante do aparelho ele entrega, você pode ostentar o selo da Abrafipa. E aí é aquilo que você comentou. Não necessariamente o paralelo ou similar, ele é ruim. Se ele for feito com todo o cuidado, anualmente fizer os ensaios, dizer, ele não deixa nada para trás, ok, ele ganha o selo Abrafipa e ele está ali no mercado de igual para igual e está tudo certo, Sim. né? Mas e aí o selo da Abrafipa, ele vai dar esse respaldo para o elemento de reposição tal qual o Inmetro dá para os purificadores de água. Então, acho que Só lembrando que o é, do Inmetro para o purificador de água é obrigatório, né, compulsório, e esse Abrafipa para o elemento filtrante ele é voluntário, tá? Por isso que nem todos têm. Tá? exatamente. E aí vamos lá, né? O cara que se preocupa em colocar um selo da Abrafipa é porque ele realmente está afim de fazer bem feito, está afim de entregar aquela qualidade toda que o Inmetro exige dos purificadores. Então, ele está realmente de igual para igual no mercado, né? Perfeito. Muito bom, muito claro. Legal. O próxima pergunta aqui é como que eu sei que o refil é original? Olha, vamos lá, né? Assim, de uma maneira geral, quando você compra o seu purificador de água, ele vem lá para qual é o nome, o código do elemento de reposição. Isso está marcado na embalagem, muitas vezes, e no manual de instruções, né? Então, lá talvez já seja um bom local que você vai ver qual é exatamente o código, a aparência, né, do teu elemento de reposição. Ainda assim, né, como eu comentei lá no começo, o brasileiro, às vezes, o manual não é lido, é guardado até jogado fora junto com a embalagem. Sim, Na embalagem do elemento de reposição, ela também fala para qual produto aquele elemento se destina, né? Então, eu tenho um elemento de reposição lá, que ele é para um determinado purificador, tem que estar marcado lá nele, olha, esse é feito para o purificador de água, modelo tal, marca tal, né? Então, isso também já é uma forma de identificar. você já ter essa identificação. E se esse elemento
tem o selo Abrafipa, bom, daí indiscutível, porque o selo Abrafipa está no elemento de reposição, está na caixa também do elemento de reposição, e aí com esse selo você tem ali bem claro no selo que ele é original ou não original, né? Que a gente falou que o selo também pode ser ostentado por similar. E aí ali vai estar a marca, o modelo. Então, mais uma vez, o selo Abrafipa, ele dá um respaldo de que você está sabendo a origem daquilo. Então, como saber se o refil é original? Selo Abrafipa é uma baita ideia de como resolver essa identificação. Lembrando até que no selo Abrafipa tem um QR Code, que se a pessoa puxar pelo celular aquele QR Code, chega no certificado Abrafipa daquele modelo, né? Que aí Exatamente, você bem sabe até lembrado. se o selo é original, né? É verdade, é verdade. Nos dias de hoje vale a pena a gente fazer uma consultazinha, É né? bom, é bom. Porque selo é só imprimir, né? Exato, exato. O... Tem uma pergunta colocaram que eu não entendi, que é se existe a possibilidade de enviar um documento da Abrafipa para apresentar aos clientes na ponta. A respeito do quê? Se esclarecerem, aí a gente tenta responder, tá? Exato. O... E teve uma outra pergunta que fizeram, se a Abrafipa toma alguma medida com empresas que enganam consumidores. A gente já vai chegar nisso, por isso que eu não li a pergunta, tá? É verdade, a gente vai chegar lá. O... Uma próxima pergunta aqui é, qual é o prazo de vida útil do refil? Ah, legal. Essa é uma pergunta bem interessante também. Então, assim, cada fabricante, ele desenvolve o seu produto para um determinado público, né? Então, e com as características de melhoria que ele quer vender ali na ocasião, né? Até por isso que depois, quando a gente for falar dos testes de metro, a gente vai falar um pouco sobre a ENSE também, sobre a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que é uma etiqueta onde lá fala quais são as melhorias de qualidade de água que o produto aquele que está sendo vendido ele oferece para o consumidor, né? Que é o selo, E né? aí exatamente é um selo, né? Então que esse sim é o selo do Inmetro, né? Isso. Então, quando o fabricante desenvolve o produto para isso, ele, ele faz uma conta, né? Ok, o meu produto é para uma residência, para um pequeno público, é um produto de tamanho pequeno, né? Então, produtos realmente compactos. Então, fatalmente, a vida útil desse elemento de reposição ela é menor, porque trata-se de um equipamento pequeno, né? Trata-se de um elemento de reposição com uma restrição de tamanho mesmo, né? Uhum. E quando a gente fala de um produto que às vezes é feito para um grande tráfego de pessoas, né? Para atender muita gente, com muito consumo de água, normalmente esse elemento filtrante também é maior, também é mais robusto, né? É grandão, e aí por isso tem uma vida útil bem maior, né? Bem estendida, né? Em geral, assim, a gente pode dizer que essa vida ela é colocada em termos de litros de água é, que você purificou, que você melhorou a qualidade de água, né? Então, o que acontece de uma maneira bem aberta aqui é alguns fabricantes usam metodologias diferentes uns dos outros para dar um tempo para isso, né? Alguns colocam lá uma barrinha na interface do produto e essa barrinha vai sendo consumida igual a bateria do celular, né? Vai diminuindo a barrinha Uhum. até que diz, olha, acabou a vida, né? Outros usam só uma lâmpadazinha, né? Igual a reserva do carro, acendeu, pum, acendeu, vamos trocar porque tá na finaleira, né? E também tem o modelinho lá que é uma etiqueta, né? Igual o óleo do carro, né? Quando foi a última troca, data, Uhum. próxima troca e tal. E aí o consumidor se baseia naquilo. Que eu acho essa ideia da etiquetinha assim bem bacana porque eu gosto muito
da máxima de que mais vale um pequeno papel e caneta do que uma grande memória, né? Com Então tá ali certeza. anotadinho e aí a gente não deixa passar, né? Aham. Agora, também tem os outros fabricantes aí, parceiros nossos, que oferecem um serviço, né? E aí nesse serviço tá a, a, Esse a, lembrete aí, né? esse lembrete, isso. Obrigado. Então, eu acho que assim, esse é o prazo que cada fabricante estipula, desenvolve para o seu elemento durar, né? Agora, como você comentou aquela hora, né? Então, essa água que entra, ela é crucial para definir que, de fato, ele chega lá naquele período funcionando, né? Ah, e a água dos nossos produtos, ela segue a antiga portaria 2914, que depois virou a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, né? Que é uma portaria que regulamenta a distribuição de água no Brasil, né? Então, obviamente, se você pegar lá uma água da calha da chuva, cheia de sujeira, e querer passar aquela quantidade de litros ali, fatalmente não vai dar, né? Se você lava a caixa d'água da casa e aí solta toda aquela, né, aquela sujeira que está na caixa d'água ali, que forma tipo um lodo, e aí por algum motivo você jogou aquela sujeira toda na canalização e ela foi parar no seu filtro, daí realmente pode acontecer aquilo de entupir muito rápido, né? E acabar com a vida dele instantaneamente, praticamente, né? Perfeito. Isso é uma saturação precoce aí, né? Agora, Exato, exato. eu acho que o importante da vida útil é cada fabricante define o seu para o seu produto. Isso não tem uma vida útil padrão, né? Exato. Eu projetei esse produto para durar tanto tempo, ou para durar tantos litros, né? E eu vou ensaiar no Inmetro conforme o que eu disse. Se eu passei no ensaio, eu posso vender isso. Se eu não passei no ensaio, eu reprojeto, né? Eu Exatamente, acho que é mais ou exatamente. menos isso, né, Alisson? É isso Do, aí. o, E aí entra mais uma vez aquela questão de quando a gente projeta e submete ao Inmetro e ele dá a possibilidade de a gente ostentar o selo, isso significa que a gente está garantindo que até lá a gente está entregando o que a gente vendeu para o consumidor. perfeito. O, teve uma contribuição aqui que foi até de um organismo certificador, a TS4, que falou que além dos ensaios obrigatórios e os de melhoria da qualidade da água que a gente passa, a gente também é auditado na fábrica, né? Que a Ah, gente também vive uma auditoria na fábrica para saber como que a gente trabalha e a origem daquilo que a gente compra, né? Quer dizer, então o negócio é muito muito mais bem. complexo do que até o que a gente falou aqui. Tá? Então, bem Exatamente, muito bem lembrado aí, lembrado. obrigado pro pessoal da TS4 que falou aí. E aquela pergunta que tinham feito se tinha como ter uma comprovação ali para o cliente, falou que é sobre a qualificação do refil. É, eu sei que a pessoa é da UFER, porque eu vi ali pelo nome, o elemento filtrante da UFER tem o selo Abrafipa. Puxa pelo QR Code do selo Abrafipa que você entra no certificado, imprime ele e pode usar ele. Tá? Exatamente, exatamente. Aquela é a qualificação de fato válida. Tá bom? Exatamente. E o que é legal que você comentou é que dentro desse rol de testes, e aí a gente vai poder abordar mais profundamente lá na outra live, a gente tem os testes básicos, né? O que para colocar na casa de alguém, para fazer só uma melhoria que seja, eu já preciso fazer para atender, né? E aí o foco aqui muito é não piorar a qualidade da água e não colocar de maneira nenhuma o consumidor em risco. Então, são os testes básicos. Eu não posso expor o consumidor a risco, eu não posso piorar a qualidade da água dele, né? Então, aqui tem testes elétricos para os aparelhos que são ligados à energia elétrica, tem testes hidráulicos para garantir que não vai dar vazamento e encharcar a cozinha do consumidor, o piso, enfim. E aí depois tem os classificatórios, que é aquilo que você comentou. Aí o fabricante declara o que ele quer vender, o Inmetro testa se realmente ele está entregando aquilo que ele está falando, que está
prometendo que está vendendo, e se ele de fato está entregando, está liberado, né? Liberado para venda. Perfeito. Isso já responde uma das perguntas ali que fizeram, que se colocar um similar pode acontecer de dar vazamento. Pode, ele não, provavelmente não passou por esse ensaio, tá? Pode ser que não deu vazamento, mas pode ser, corre o risco de ter. Já tivemos situações dentro dos nossos associados que isso veio à tona mesmo. Aí até na nossa chamada para a live, a gente até mencionou o que a pirataria pode trazer de malefícios ali para os fabricantes, né? E, primeiro, o termo pirataria, eu acho que é bom a gente ressaltar aqui, a gente não está chamando de pirata aquele que é o similar, tá? A gente está chamando o pirata, até por definição aí, é aquele que faz que ele faz uma imitação de algum outro produto ou que ele vende sem mostrar quem ele é, tá? Ele fabrica alguma coisa e não bota a marca dele, não diz quem ele é, quer dizer, esse cara é o pirata. Que aí quando você tem um problema com aquele produto que você comprou, você não sabe nem a quem recorrer, né? Não é isso que a gente está dizendo. Os similares são aqueles que fazem um produto, às vezes estampa a marca dele, tá tudo direitinho, ele fala, serve para o produto do fabricante X, tá? Então, só para a gente distinguir uma coisa da outra. Agora, esses que às vezes são piratas mesmo, que escondem quem eles são, quando eles dão problema num produto nosso, eles vão ligar para a gente, né? Eles vão ligar para o fabricante do purificador, né? Eles não vão ligar para o cara porque eles não encontram o cara, né, Alisson? Exatamente, não tem para quem recorrer, vou recorrer para o cara do purificador que eu comprei, né? Então, isso que você comentou é bem interessante, porque o similar, bem intencionado, querendo fazer certinho, ele tá no jogo com a marca dele, falando quem ele é e tá tudo certo, né? Ah, Agora, realmente, o pirata é mais comum até a gente conhecer o pirata pelo CD, DVD, roupa, sapato, né? É mais fácil de a gente entender o que é o pirata. Mas, na verdade, é isso que você comentou. O pirata é aquele que ou não fala nada, ou ele até fala que é você, mas ele não é você, né? Ele não é, ele não é o cara que ele afirma ou está vendendo ali ser, né? Sim, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, que é, o refil pode ser descartado em lixo comum? Essa é uma pergunta bem interessante também. Ah, Voltando lá nos primórdios, né, a resposta seria sim, tá? O elemento de reposição, de uma maneira geral, ele é atóxico, então, até porque, como você comentou, né, são de materiais super homologados para contato com água, né? Então, eles realmente eles são materiais nobres e que não oferem Atóxicos, né? nenhuma poluição, né? Mas, obviamente, por ser material plástico e tal, ele pode ser jogado no lixo comum e ser reciclado. Então, esse é um material que ok. E lembrando também que aquela sujeira da água, aquela contaminação que a gente reteve e que, obviamente, né, deu a melhor qualidade de água que a gente está querendo, ela é um contaminante que já estava em níveis permitidos pela distribuição de água potável, né? Então, ele também ser descartado, esse contaminante todo, na verdade, é o lodo voltando para o lodo, né? Então, ele é o contaminante que já estava na terra e a gente só reteve ele para não tomar e ele está voltando para a terra. Então, não tem problema nenhum. Mas sempre bom verificar com o fabricante do aparelho ali, se quiser ter, né, uma É, informação, às vezes. exato. Em geral, os fabricantes colocam essa informação no manual de instrução, né? Dando a informação de aonde dispor desse elemento já usado. Para aqueles que oferecem serviços, né? Esse item de fazer a troca e já levar
o usado embora, ele acaba sendo feito dentro do processo do serviço. Enfim, daí tem várias modalidades aí. Mas eu concordo contigo, acho que é uma boa dica também falar que o manual de instruções ele é uma fonte de informação de como dispor ele no lixo e aonde, né? Sim. Ou até para aquele que não leu o manual, liga para o fabricante e pergunta, né? Perfeito, liga no saque, né? O Isso. saque está ali para isso. É, para ler o manual, né? É O... muito bom. Agora a pergunta que vai falar sobre um pouco da pirataria é como fazer se souber da oferta de aparelhos sem o selo do Inmetro? Aonde Olha, denunciar? O que a gente tem que fazer se a essa, gente encontra alguém vendendo purificador sem selo? Lembrando que selo é obrigatório para purificador de água. Para o elemento filtrante, exatamente. não, né? Mas para o purificador de água, sim. É. E eu diria até que essa é uma pergunta bem interessante, né? Em tempos aí que a gente vive no Brasil já falando de corrupção, falando de, de- desse tipo de comportamento, né? Quando a gente vê um produto no mercado e ele não poderia estar lá daquela forma, né? Ele não poderia estar sem o selo, ele não poderia estar sem a supervisão do Inmetro, porque ele é um produto que está ligado à saúde da população, né? A água que a gente toma, e a gente realmente tem por obrigação como cidadãos de denunciar, para a gente não fechar os olhos e de uma certa forma conviver ou corroborar com aquele tipo de ação, né? Que Perfeito. é Esse é o você primeiro colocar caminho para isso a impunidade, né? exatamente, exatamente. Então acho que faz parte do nosso papel de cidadão não comprar, isso é óbvio, né? E além de não comprar, não compactuar com aquele tipo de prática que é colocar no mercado e eventualmente ludibriar aí algumas pessoas com um produto que não tenha o que ele deveria ter, que é obrigatório, como você falou, por força de lei até, que é ostentar o símbolo do Inmetro. Então, agora respondendo bem de fato, você pode entrar no site do Inmetro e fazer uma denúncia diretamente lá, né? Você tem o site do IPEM, você pode procurar o Procon também da sua cidade e dizer, olha, naquele ponto de venda existe um produto lá que ele não tem o selo do Inmetro e acredito que vocês têm que ir lá e fazer uma, uma auditoria, uma vigilância lá, né? Tem, obviamente, fora esses organismos mais oficiais, né? Eu esqueci também da Delegacia do Consumidor, né? Em alguns locais tem o PROCON e tem a Delegacia do Consumidor também. Perfeito. Mas, assim, fora esses oficiais, a gente tem o Reclame Aqui, né? A gente tem em vários sites de compra de compra de produtos, inclusive de elementos de reprodução e tal. Você também pode pontuar negativamente e fazer a denúncia no próprio site que está vendendo aquele negócio. Olha, você está Às vezes vendendo um nem sabe que negócio está aí que vendendo, né? exatamente, você está vendendo um negócio aí que essa categoria de produto não pode não estar com o selo de metro, tal, né? Então, acho que é bem importante usar esses órgãos também, os não governamentais, para fazer isso. O Edu aqui colocou também os IPENs estaduais, com certeza. O O IPEN IPEM é o também é órgão uma. regulador do Inmetro, né? Ele é quem Exatamente. ajuda o Inmetro a fiscalizar, né? Exatamente. Ele é o cara que vai para a rua do Inmetro, vamos dizer assim, Isso. né? Ele é o guarda da rua, né? E até o Edu tá E, falando, eles são bem atuantes. Cara, são mesmo, exatamente. né? Se recebe uma denúncia, eles vão lá, desde que ela esteja bem fundamentada, né, Alisson? Isso. Aliás, isso é bem importante, né? Denúncia por denúncia, né? Não, assim, eu vi um aparelho lá numa loja tal que está sem, né? Então, assim, imagina que ah, por mais atuante que eles sejam, eles têm o contingente deles, não dá para olhar qualquer piscada, né? Agora, se for uma denúncia em que a gente tenha
fotos, tenha um endereço, tenha um print do site ou do app, né? Aí sim já caracteriza uma denúncia mais fundamentada e aí é suficiente para ir com ela adiante para fazer a auditoria, né? Perfeito. Alisson, a gente tem 4 minutos para encerrar nosso tempo de live, mas Legal, legal. pelo menos Desculpa se eu me respondemos alonguei todas as muito. perguntas. Só para acrescentar essa última, é, um canal que pode ser usado também é a Abrafipa, tá? Opa! A gente usa todos esses canais que você falou, tá? Exato. Qualquer fabricante ou comerciante de purificador de água que encontrar, todos esses que estão assistindo a nossa live aí, encontrou alguma coisa, a gente vai encaminhar para esses órgãos que você disse, tá? Desde que tenha os fundamentos todos aí, a gente vai fazer toda a análise em cima do que vocês mandarem para também encaminhar a denúncia, tá? Então, se quiserem se utilizar da Abrafipa, fiquem à vontade. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bem colocado, muito bem lembrado. Esqueci de nós mesmos. Alisson, agradeço demais sua participação aqui, foi bom demais o bate-papo, viu, cara? Muito bom, cara. Eu é que agradeço a oportunidade aí de estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que é super sensível para a gente que está na ponta, com o consumidor, falando do porquê que a gente existe, né? Que é para entregar aquilo que a gente se propôs e tal, e fazer um negócio certinho, né? Como eu falei, a gente, como cidadão de bem, a gente precisa dar o nosso exemplo aí para o nosso país, né? Principalmente, isso aí, muito bom. A gente não vai construir um país diferente sendo igual, né? Exato, Show exato. de bola. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Alisson. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Valeu. Bom, pessoal, aqui encerra mais uma live da Abrafipa. Agradeço todos vocês pela participação. A gente teve um público atuante aí durante o tempo inteiro. Bastante pergunta vindo. Agradeço todos vocês aí. Estão perguntando se vai estar gravado? Sim, tá? No finalzinho aqui eu já deixo gravado e já coloco lá no Instagram da Abrafipa, tá? Lembrando da nossa conquista aí, que a gente conseguiu ser enquadrado como setor o essencial, tá? Pelo Ministério da Economia, para quem não estava no comecinho da live e está ouvindo agora, tá bom? Pergunta para o seu fabricante como que você faz para se utilizar dessa informação, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau.